muitas vezes eu vi seres espirituais evoluidíssimos que tomavam a forma humanoide para agir em planos mais densos, mas eles eram formatos energéticos. Quando eles tomavam a forma humanoide e você percebia o olhar era lúcido, sereno e amoroso. Mas quando eu falo amoroso, não é o das emoções humanas, é o de alguém que está em paz consigo mesmo. Um olhar sereno, que não é perturbado pela oscilação das emoções ou pelos pensamentos negativos. Um olhar brilhante, tranquilo, amoroso. E hoje, outra coisa, não há nem comunicação telepática quando você está fora do corpo e vê alguém assim. Pelo olhar você entende tudo. Há uma comunicação pelo olhar amoroso de um ser sereno e tranquilo e magnânimo como esse. Foi isso que o Shankara chamou de alma livre, ao qual já falei tantas vezes aqui no programa, que outras pessoas e grupos deram nomes diferentes. E sempre que uma pessoa classifica dentro da sua linha, que você compara com outro de outra linha, a pessoa nunca acha que é a mesma coisa, dentro da arrogância fundamentalista dela em qualquer área. Mas é só ter uma visão de conjunto para ver que todas as tradições sempre falaram desses seres maiores, invisíveis, fraternos, conscientes e lúcidos, que ajudam em silêncio a humanidade. O que varia é o nome pelo qual as pessoas estão chamando. E se você está numa saída do corpo, está vendo um ser desse, que não importa o nome que alguém chama, importa esse olhar silencioso e a comunicação desse silêncio sereno dentro de você. Você volta para o corpo e fica inspirado por isso, né? A tentar também buscar um equilíbrio nas emoções, nos pensamentos, a partir do que você viu num ser elevado. E nenhum desses seres apresenta qualquer arrogância ou senso de superioridade sobre nós humanos ainda lutando cá embaixo. Eles apresentam um grau de compreensão incondicional, não há julgamento de nada da parte deles, existe uma compreensão dos estágios evolutivos que cada pessoa tem, não há condenação de nada porque não há julgamento algum, só há serenidade de um olhar, o silêncio de uma presença, um amor incondicional, simplesmente permeando a você pelo olhar de um ser elevado. Por sorte, eu tive muitas vezes a possibilidade de ver isso. E é claro, muitas vezes levado por mentores extrafísicos para ter tal experiência e poder narrar aqui, por exemplo. Outras vezes por sintonia, por estar estudando um tema elevado e acabar indo a um ambiente elevado. E quando indo a um ambiente pesado, não por sintonia, sim por assistência espiritual para irradiar luz e ajudar. Eu tenho a noção, pessoal, de que boa parte das coisas que eu pude ver ao longo dessa vida e que eu vejo é patrocinada. Mentores extrafísicos me ajudam a perceber para depois eu poder falar, explicar, porque tem outros também vendo. Então tenho uma noção correta que se eu não compartilhasse as coisas que eu estou vendo, sentindo e aprendendo, eu não teria acesso nem à metade do que eu pude ver, porque parte disso é por causa do trabalho de esclarecimento que eu faço a nível popular, coletivo e aberto. Então me acaba sendo franqueada a entrada em outros níveis para voltar para cá e contar dessas realidades, e a gente aqui olhando gente com olhar de maldade, gente com olhar sacana, gente com olhar de ilusão, e eu estou falando de um olhar sereno, limpo, claro, lúcido, amoroso, compreensivo, e que a gente normalmente não percebe aqui, mas às vezes podemos sentir no nosso coração esse amor chegando, mesmo em meio a uma tragédia, mesmo em meio a um dia difícil, uma onda, uma aragem sutil, de um amor secreto que às vezes entra em nós e a gente não sabe de onde vem aquilo, só sabe que esse amor está ali e permite a você olhar as coisas com outros olhos, mesmo no meio das encrencas aqui, das coisas do mundo material e a nossa humanidade tão conturbada, e nós fazemos parte também, nós todos aqui tão zoados. E eu me atrevo a falar aqui para vocês de um olhar sereno, amoroso, das grandes almas livres, porque é isso que eu sou orientado a fazer para contrabalançar o olhar de maldade de tantos, o meu próprio olhar perdido em mim mesmo, até que eu conheça a mim mesmo, o seu olhar no vazio também. Estamos aqui para aprender. Agora, quando se trata desse olhar maravilhoso, entra no nosso olhar
E aí a gente ganha esse brilho do olhar também por um tempinho. E os celtas tinham uma expressão maravilhosa, que eu gosto muito, e já falei tantas vezes aqui, o olho tem o brilho do amanhecer, significando que quando você sobe o alto da montanha para olhar a linha do horizonte e a luz do sol despontando no alvorecer, no momento da aurora, seus olhos refletem o brilho da aurora. Então você fala, raiou o brilho da aurora no seu olhar. O que acontece? Quando você está num momento espiritualmente bom, seus olhos ganham o brilho da aurora. Quando você olha alguém ou algo com amor, você ganha o brilho da aurora. Por exemplo, eu leio um poema de um grande poeta que eu admiro, né? Fernando Pessoa, Kabir, Rumi, Olavo Bilac, sabe? Tantos grandes poetas da humanidade, Kabir, por exemplo, Al-Ghazali, poetas que eu admiro, eu olho um poema deles, o meu olhar ganha o brilho do amanhecer. Num dia de sol muito quente, o cheirinho da chuva molhada, quando uma chuva cai de tarde, me dá brilho da aurora. Ou quando num dia frio o sol desponta e eu olho o calor naquele dia frio, o brilho da aurora. Quando você encontra um amigo ou uma amiga querida e daí o brilho da aurora no seu olhar, quando você lê um livro com um tema legal, quando você escuta algo que inspira a sua consciência, são momentos todos de aurora no olhar, mas a maior aurora que eu já tive na minha vida, no meu olhar, é olhar de frente no olhar silencioso de uma alma livre. E muitas vezes eu tive essa sorte e isso me marcou profundamente, sabe? Me inspira a fazer muita coisa. São olhares secretos por entre os planos. Isso é experiência prática. Não adianta alguém ler 1 trilhão de livros de projeção ou de consciência, só teoricamente nunca vai ter uma experiência dessa do olhar, que quando você olha te muda completamente. Você vai vir com um brilho no olhar, brilho que um teórico nesses temas não tem, porque só está intelectualmente adquirindo informação, mas não tem o brilho da consciência naquilo. Não há amor, não há vivacidade, só pesquisa fria. Isso não resolve. Então, o brilho no olhar da gente, neste momento, não é o brilho normal da gente no dia a dia, é o brilho de algo, um momento especial. E a partir daí, já imaginaram, pessoal, o brilho do olhar de Jesus na hora do Sermão da Montanha, ou quando Jesus olhava para as estrelas e falava do Pai Celestial e dizia que na casa do Pai há muitas moradas, sabe? Imagina o olhar de Jesus nesse momento. Imagina o olhar do Siddhartha Gautama no momento que ele alcança o estado do Budi, tornando-se um Buda. Imagina o olhar do cara nesse momento de iluminação. Imagina o olhar do Krishna na velha Índia tocando a flauta e todo mundo em volta escutando, entrando num êxtase de alegria ou numa expansão de consciência. Imagina alguém como Lao Tse, o grande autor do Tao Te Ching, o brilho do olhar, sabe? E é difícil você ver o brilho do olhar de um chinês, né? O Olímpio é mais você vê o brilho. Imagina o brilho do olhar da Maria, mãe de Jesus, por exemplo. Imagina o brilho do olhar da deusa Kuan Yin na China, na compaixão. Imagina o brilho no olhar da Mãe Divina e daí por diante. É isso que eu estou tentando falar, que se vê nas almas livres e que de alguma forma um pedacinho disso retorna com a gente para dentro da matéria, iluminando aquele dia, fazendo escrever um texto, fazendo vir fazer um programa bom aqui, passando essas ideias, levando isso no teu dia a dia por onde você vai, sem doutrinar ninguém, simplesmente é transbordamento, irradiação. E outra, falar daquilo com alegria, porque você teve a chance de viver aquilo. E o compartilhamento por transbordamento, não é doutrinação cega, não é ficar impingindo no outro. Eu estou falando, seres maiores, compreensão pelas diferenças, amor incondicional, nada de julgamento. Para vocês terem uma ideia como é que passa batido de tudo que nós humanos fazemos aqui, julgando uns aos outros, e o mundo está cheio de patrulheiro ideológico da conduta alheia, sempre de olho o que o outro está vestindo, o que o outro está comendo, com quem que o outro está saindo, qual é a doutrina do outro. O tempo inteiro as pessoas ficam fatiando pelo julgamento da sua mente a conduta do outro. Eu não vejo isso em seres avançados, o que mostra como nós estamos atrasados dentro da nossa maneira de ver as coisas. Então, quando você olha um olhar compreensivo, você ganha um pouco dessa compreensão. E isso estimula você a tentar melhorar, a quebrar padrões negativos dentro e a melhorar, mesmo num mundo tão conturbado, com uma humanidade tão conturbada como é a nossa no momento. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.